Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, Amém. graça plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora mortis nostre. Amém. Santa Teresia, Menino Jesus, Rogai por em nome nós. do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Continuação, terminamos na semana passada falar sobre os erros e os adversários do dogma da existência de Deus. Hoje vamos apresentar, né? O que o livro trata sobre o que a igreja recomenda, que tem que se ensinar e o que temos que aprender e que nós temos que nos ater a respeito da história da existência de Deus. Aproveitando, demonstra-se de duas maneiras a existência de Deus, pela revelação e pela razão. Artigo 3º, Concílio Vaticano I, provas apresentada pela revelação. Escritura Sagrada. Se a Bíblia nos diz que Javé muitas vezes se manifestou aos homens, revela-nos no mesmo tempo a existência e a natureza de Deus. No Antigo Testamento, nos livros de Moisés, Pentateuco, aparece-nos Deus como Criador e Senhor soberano de todas as coisas, único a quem seja devido o culto de adoração, com o sacrifício para rito principal. Como legislador que se desvenda aos olhos de Moisés no Monte Sinai, ele entrega ali as tábuas da lei. Traziam exarado o decálogo, isto é, os pontos essenciais da lei moral. Com os profetas, sobressai melhor ainda a noção do verdadeiro Deus, sua onipotência, sua eternidade, sua realeza, sua misericórdia, sua paternal bondade. Os profetas vão reagindo contra as tendências particulares dos judeus, que faziam de Javé um Deus nacional. Vão reagindo, em especial, contra o culto ritualista, porque, nos seus exercícios de piedade, os judeus davam muita importância às práticas exteriores, em detrimento da justiça, da vida interior, da verdadeira santidade. Os livros sapienciais falam mais das perfeições infinitas de Deus, da sua presença em toda parte. No Novo Testamento, Deus nos entreteve por seu Filho. Jesus foi o máximo revelador da divindade e dos seus atributos. Mais do que os profetas, ele verberou o particularismo judaico e afirmou que Deus é Pai de todos os homens e quer salvar todos, e quer a salvação de todos. E mostrou que a bondade divina abrange todos os seres da criação, inclusive os mais ínfimos, reservando, porém, aos homens a solicitude mais carinhosa. A linha B. Tradição. Os padres da igreja e os escolásticos provavam a existência de Deus tanto pelos textos das Sagradas Escrituras como pela luz da razão. A existência de Deus é a primeira verdade mencionada nos diferentes símbolos. Este dogma foi definido pelo Quarto Concílio de Ladrão contra os abjenses e os hereges pelo Concílio Vaticano I, que declara na seção 3º, capítulo 1, a Santa Igreja Católica crê e professa que há um só Deus, verdadeiro e vivo, Criador e Senhor do céu e da terra. Quanto a esse ponto, avançamos? Ou está claro? Parece que é uma apresentação histórica, é um resumo histórico, né? Sim, sim, isso está claro. Está claro, porque sim, tudo aquilo que é a ação de Deus e a Sagrada Escritura apresenta-nos muito bem. Quando a isso não há nenhuma dificuldade, né? Para quem crê na Sagrada Escritura, né? Tem problemas para os que não creem em Deus, como se estudou já nos capítulos anteriores sobre os ateus. Mas penso que a segunda prova, a linha B, né, ajuda-nos a compreender isso, como ajudar esses que não têm fé, os, os ateus a compreenderem a existência de Deus.
Então aí mostra já que são os padres da igreja quem trouxeram a ferramenta da razão para melhorar a compreensão das Sagradas Escrituras. Daí que a razão e a revelação não podem estar separadas. Daí também falamos dos erros passados, outrora, sobre o fideísmo e também o tradicionalismo, que tem que ser combatido, quer dizer que tem que ser Exato. reconciliado os dois, certo? A existência de Deus provada pela razão. A existência de Deus pode ser conhecida com certeza pela razão. Este artigo de fé, condenado as opiniões expostas precedentes, foi definido pelo Concílio Vaticano I, no qual declara na seção 3 capítulo 2, cânon 1, se alguém disser que o Deus único e verdadeiro, nosso Criador e Mestre, não pode ser conhecido com certeza pela luz natural da razão humana, por meio das coisas que foram criadas, seja anátema. No motu próprio número 1 de setembro de 1910, o Papa Pio X, ainda mais explícito, Deus, diz ele, pode ser conhecido e, portanto, demonstrado também, com certeza, pela razão natural, pela luz natural da razão, bendito, por meio das coisas que foram feitas, isto é, pelas obras visíveis da criação, como a causa por seus efeitos. Este dogma tem fundamento nas Escrituras e na tradição. Eis alguns textos da Sagrada Escritura. Estultos, por índole, reza a sabedoria, capítulo 13, versículo 1. São todos os homens que ignoram a Deus e não souberam, por meio de bens visíveis, remontar ao conhecimento daquele que é. O insensato fala no seu coração, não a Deus. Livro de Salmos 13, 1. E São Paulo declara, sem as perfeições invisíveis de Deus, sua eterna onipotência e sua divindade, desde a criação do mundo, tornadas patente a inteligência por meio das obras dele. Classificação das provas de Deus, da existência de Deus. A divisão mais antiga e clássica das provas de existência de Deus consiste em reparti-las em três grupos: provas físicas, provas morais e, melhor, metafísica. São mais simples as provas físicas e morais e melhor compreendidas pelo povo, e são justamente as mais importantes, pois as provas metafísicas menos inteligíveis ao comum dos homens parecem também de menor alcance. Até aqui. E até aí acho que também. Penso que aí aqui está claro também. Então vamos avançar. E eu não sei se tem algum comentário. Yeah. Não, contra comentário não tenho. Eu como estou aproveitar já o tempo. Como se eu tiver que lembrar, depois eu vou voltar. Não, acho Provas, que ainda estamos no tempo. certo. Provas físicas da existência de Deus. São ações conhecidas, as que se tiram do mundo tal como vemos, isto é, considerado a linha A na sua existência, nos elementos e seres que o compõem. A linha B, no movimento que nele verificamos. A linha C, na ordem e harmonia que ali reinam. Aqui, avançamos? Avançamos. Podemos tocar muito. Excelente. Ainda bem, deixa eu ver. Yeah. Primeira prova tirada da existência do mundo. As causas segundas exigem uma causa primeira. Eh, Vai comentar? não, era só para repetir, ler um pouco o texto antigo. Ah, Antes dessa parágrafo. Ok, aqui, pelo jeito, isso deixa. as tais conhecidas, as que tiram do mundo tal como vemos, isto é, considerado a linha a existência, na existência dos elementos e seres que o compõem. Segundo, no movimento que nele verificamos.
ser a ordem e a harmonia que ali reinam. Aqui parece que apresentam Ok. as cinco vias mesmo Santo Tomás de Aquino. As duas Sim, primeiras, sim. as duas primeiras da causa e efeito e do movimento têm relação com a B. Na existência tem a ver com a terceira via que fala da contingência dos seres. E da ordem de Sim, harmonia fala o quarto, sim, o quarto e o quinto falam da harmonia, que aí reinam, né? Porque o quarto tem a ver com o grau de perfeição dos seres, e o quinto tem a ver com a ordem dos seres, porque não sei. só seres inteligentes é que criam ordem. Olha, o universo tem uma ordem, logo houve um ser inteligente que o criou. Então esse é um pensamento mais simples que se apresenta quanto à última Pode via, apresentar. certo? Ok? Primeira prova Já, tirada da vamos existência do continuar. mundo. As causas segundas exigem uma causa primeira, assim como os seres contingentes exigem um ser necessário. Ora, o mundo só consta de causas segundas e de seres contingentes. Logo, o mundo exige uma causa primeira e um ser necessário. O que é contingente? É uma palavra. Contingente aqui é uma palavra técnica que quer dizer aquilo que existe, mas poderia não existir. Poderia não Sim. existir. Mas para ele existir é necessário que tenha uma existência. Exemplo, eu existo porque minha mãe existiu. Se minha mãe não existisse, eu não existiria. Então, a minha Ok, existência, certo. sim, eu existo. Eu poderia não existir, mas eu existo. Olha, se eu existo é porque alguém existiu antes para que eu possa existir. Assim sendo, Ok, a minha mãe é a causa primeira e a sua causa segunda. Né? certo. Então, se minha mãe não existisse, eu não tinha como vir aqui. Olha, como eu sou contingente, eu necessariamente preciso de alguém que existe para que eu possa existir. Logo, sem a minha mãe não poderia existir, sem os meus pais, bendito. Existir. Certo, E assim vai acontecendo para os teus pais, os pais dos teus pais, os pais dos teus pais. A necessidade que exista uma primeira existência que dá certo, origem a outras existências, né? Porque senão ficaremos assim à procura sempre da primeira existência, que foi a causa de todas as outras. certo. Olha, se nós dissermos que as coisas que existem só podem existir por causa de uma existência, mas vemos que na Certo? natureza as coisas que existem deixam de existir. Assim, eu existo ou vou deixar de existir. A causa primeira do meu pai existia, deixou de existir. Então quer dizer que Certo. se ele existia, hoje não existe. Então quer dizer que ele depende de uma existência necessária para existir. Por quê? Porque do nada pode existir alguma coisa. Do nada não pode existir alguma coisa. Do nada não pode existir alguma coisa, bendito. Tá? Então não Certo? posso dizer simplesmente que já me existiu do nada, porque é necessário ter uma existência para já me existir. Existir. Olha, mas nós vimos que a nossa natureza, vimos que o mundo inteiro é contingente, isso é, deixa de existir. Então quer dizer que antes não existia. Se antes não existia a natureza, o mundo inteiro, porque ele mostra que é contingente, se destrói, né? Morrem, né? Desaparecem, decompõem-se, dá-nos a entender que antes não existia. Olha, como é que antes não existia, mas existe? Logo tem que ter um ser necessário para que ele possa existir. Esse ser é necessário que nós chamamos de Deus. Que ele não pode deixar de existir. Ele tem que existir para que todas as coisas contingentes existem. Ok? Aqui está que apresentar alguns pontos. Dificilmente se negará que as causas segundas necessitam de causa primeira. Com efeito, tratando-se de causas subordinadas, isso abaixo do outro, né?
incapazes de, por si mesma, produzirem sua existência. Forçoso é, para explicar esta existência, admitir uma causa primeira. Nada adianta aprender que uma tira da outra motivo e origem. O filho do pai, o pai do avô, e assim por diante, até o infinito. Porque, ainda supondo lícito imaginar séries ilimitadas de causas segundas, este número de causas semelhantes, por grande que fosse, não modificaria nunca a natureza das mesmas. Acumulam-se teorias sem fim de cegos. Nem com isso se constituiria um só homem de vista perfeita. Logo, não há justificação possível de causas segundas, senão por uma causa primeira. Argumenta-se do mesmo modo para os seres considerados não já como causas segundas, mas como seres contingentes, por não possuírem em si próprios a razão da sua existência. Os seres contingentes devem ter esta razão fora de si, num chamado ente necessário. Nada custa provar que o mundo é composto de causas segundas e seres contingentes. Quer no conjunto, quer nas partes, o mundo é uma aglomeração de coisas efêmeras, cuja não existência em nada repugna ao nosso espírito. A matéria bruta, os minerais que temos sob as nossas vistas, os seres vivos a que pertencemos, não existem por si próprios. Menos se poderia conceber como necessária a sua existência. Por outra parte, aqui intervém a ciência, afirmando-nos que não havia vegetais e animais nas idades remotas e que o aparecimento do homem na Terra é origem relativamente próxima. Ora, conclui Clarke que cada uma das partes do universo não existe necessariamente, também não poderá o todo existir necessariamente. Logo, o mundo exige uma causa primeira e um ser necessário que deu ao mundo a existência. Esta causa primeira, este ser necessário, é Deus. É aquilo que nós estávamos a falar, né? Da alma de ser, há pouco. Vamos a falar certo. Sim, obrigatoriamente tem que ter um que dá a iniciativa das coisas. Aqui avançamos. Podemos avançar. Segundo, prova tirada do movimento do mundo. Motores segundos, isto é, que não têm em si a razão de ser do seu movimento, exigem um primeiro motor. Ora, o mundo está animado de um movimento do qual não é autor, logo obedece a um primeiro móvel. É intuitivo para os motores segundos, como para as causas segundas, nada adianta supor uma série infinita de motores que se comunicam o movimento uns aos outros. Desde que cada um não é capaz de se dar a si próprio, o movimento que o anima há de se forçosamente admitir um primeiro móvel. E isso de haver movimento no mundo é fato palpável de verificação constante. Por outro lado, a ciência ensina que a matéria, os seres inorgânicos são inertes. Quer dizer, não podem por si admitir movimento, nem modificar os movimentos que os animam. Ainda quando se concede que o universo se move desde sempre, contrariando a hipótese de Laplace, certo de haver tido um princípio movimento no mundo. Ainda assim, não fora lícito prescindir de um primeiro motor que lhe houvera dado movimento, já que nenhum ser é capaz de dar o que não possui.
tudo o que é inerte por natureza. E se acha no estado de movimento, deve ter recebido esse movimento de uma causa estranha. E a tal causa estranha a este movimento móvel chama-se Deus. Certo? Aqui vem falar dos movimentos, vemos que as coisas modificam, de um sai do outro, eu vim do meu pai, pai vem do pai dele, então tudo parte é semelhante mesmo de contingente, mas de uma forma diferente. Porque É enquanto nós vemos mecânica, na né? contingência, o ser ao se destruir, aqui nós vemos que ele a se movimentar. Isto é, um vem do outro. Olha, se todas as coisas um vem do outro, tem que ter um primeiro para que provoque os movimentos, senão o movimento não existiria. Olha, o movimento existe, logo teve um primeiro movimento. Movimento. Certo. Então é nessa tendência. Certo, certo. Porque ele diz que, né, por natureza, não nos movemos por nós mesmos. Sim, Né, como diz aí, já nos pontos. Então há necessidade de haver um primeiro movimento que dá o movimento das coisas. E assim, recebendo o movimento deste primeiro ser, poderão assim mover também outras coisas. E assim vai, né? O surgimento ou o crescimento da humanidade. Por partir de um primeiro princípio, que tem origem, ação de todos. certo. É isso aí. Yeah. Há quem pode até justificar. Ah, não, Big Bang, boom, mas Big Bang teve que ter um movimento. Alguém tem que movimentar. Por quê? Porque as Yeah. coisas inertes não, por si mesmo não podem fazer o movimento. Tem que ser Fazer alguém o que lhe movimento. movimenta. Terceiro, prova tirada da ordem do mundo, a prova das causas finais. A ordem é sempre uma obra de uma causa inteligente. Ora, impera no universo ordem admirável, logo, a ordem do universo exige uma causa inteligente. Do princípio da causalidade, decorre que todo e qualquer plano requer um organizador, e que a ordem e a harmonia nos efeitos provam a inteligência da causa. De fato, ordem significa adaptação dos meios ao fim. Para ter um relógio funcionando, não basta engaixar as rodinhas de qualquer jeito, não. É preciso colocar todas no lugar próprio. E isto não o fará quem não entender do negócio. Mas reinará na mesma ordem no mundo. Mas reinará mesmo ordem no mundo? Haverá, na verdade, por toda parte, proporção exata entre os meios e o fim. Um olhar atento, se bem que rápido, que lancemos ao universo num conjunto ou nas parcelas, nos dirá claramente o gênio pertentoso, a arte infinita de quem a construiu. Tudo na natureza é harmonia. Acima de nós vemos astros que seguem a sua órbita, sem um mínimo desvios. Os céus de salmista narram a glória de Deus. Na terra e em cada um dos seres que a povoam, não é menor a harmonia. Todo ser possui órgãos perfeitamente adaptados ao fim que lhe é próprio. O pássaro tem asas e voa. O homem, olhos para ver, ouvidos para ouvir. E quem estudar esses aparelhos não deixará de admitir quantas maravilhas existem na estrutura deles. Dir-se-á que a ordem do mundo talvez seja obra do acaso, mas isto é um disparate colossal. Justamente o caráter típico dos efeitos do acaso é a falta de ordem e de simetria. Pode argumentar e sofismar à vontade, diz Fenelon, bendito. Nunca fará um homem de juízo acreditar que a Ilíade se organizou pelo único trabalho do acaso. Porventura, se porventura este mesmo homem sensato haveria de crer a respeito do universo mais assombroso, sem dúvida, mil vezes do que a Ilíada,
Aquilo mesmo que seu juízo não lhe consentirá jamais acerca desse poema é o pensamento igual de que encerra os dois famosos versos tão citados por Voltaire. Tá em francês, não vou ler, né? Não tem porquê. Não satisfaz tão pouco, diz-se, que a ordem do mundo é resultado da evolução. Porque se a evolução pode ser a lei que regula a formulação do mundo, então é lei. Causa é que não é, nem pode ser. Tá, né? Então quer dizer que se a evolução que regula a formulação do mundo, como dizem, é o princípio de tudo, então ela é lei, não é causa, não pode ser. Contudo, concluímos que, para explicar a ordem do mundo, só a intervenção de um artista portentoso que ajeitou todas as engrenagens, este construtor prodigioso, esta inteligência coordenadora é Deus. Tá aí esse ponto, desse ponto. Ok, acho que poderíamos se basear só já nesse último ponto para na próxima entrarmos nas provas morais da existência de Deus. Acho que é Certo, devido tempo. certo. Provas morais da existência de Deus. Prova tirada da lei moral. Há uma lei moral que impõe intimamente a todos os homens. Ora, esta lei universal só Deus a pode criar. Logo Deus existe. Amém. Está fora de dúvida a existência da lei moral. É uma regra absoluta, geral e imutável, que se apresenta na nossa vontade, preceituando o bem, proibindo o mal. Quem a promulga é a voz da consciência. Antes do ato, a consciência nos diz que é coisa boa ou coisa má. Depois do ato, sendo coisa boa, aprova e censura se temos praticado mal, apesar das suas advertências. A consciência enganar-se-á uma vez ou outra, quanto à determinação da lei moral. Julgará lícito o que é de fato não é. Sucederá, como se exprime Pascal, que verdade a quem os Pirineus seja erro além. Nem por isso deixa de ser exato que, em qualquer emergência, sempre está em nós uma lei, uma lei a que nos cumpre obedecer. Mister se faz, portanto, descobrir a origem desta lei que a consciência nos revela. Claro que está com efeito que toda a lei exige legislador e que esta obrigação poderá ser imposta a uma vontade inferior e depende só por vontade superior e independente. Ora, tal legislador não o descobrimos em nós mesmos, nem tampouco na sociedade. Em nós mesmos é impossível ser, no mesmo tempo, legislador e súdito, né? Aventaram, na verdade, os como motivos e fundamento do dever. Ora, a beleza intrínseca da virtude, ora, a sua conformidade com a natureza humana, ora, a harmonia existente entre a virtude e a felicidade. É bem de ver, entretanto, que nada disso será suficiente para criar a obrigação moral. Comecemos com a beleza intrínseca da virtude. Se a beleza moral de um ato fosse o bastante para torná-lo obrigatório, o dever seria tanto mais imperioso quanto mais nobre o ato, e as ações mais sublimes. O heroísmo, por exemplo, deixaria de ser reservados à elite, passando a regra comum imposta à generalidade dos mortais. Isso ninguém admite. Quanto à pretensão da conformidade do bem com a natureza humana, não há tal. Longe disso, todos terão experimentado quanto custa muitas vezes praticar a virtude.
vencer a tendência índole dos que nos arrastam ao mal. Será exato, será exato dizer que se vê sempre a harmonia entre o dever cumprido e a aventura? Não é absolutamente. E quando fosse a felicidade viria a ser eventualmente para o homem um incentivo que o levasse a praticar o bem, e nunca um princípio de ação, porque ninguém está obrigado a buscar a felicidade. Na sociedade, não acharemos melhor base para alicerce da obrigação moral. Se não vejamos, nenhum homem é dono absoluto dos seus semelhantes. Aliás, tanto os dirigentes da sociedade como os dirigidos são sujeitos da mesma obrigação moral. Logo, temos o direito de concluir que fora de Deus o dever é absurdo e que somente Deus pode ser a fonte da lei moral. Acresce ainda que Deus é imprescindível para dar aos nossos atos a sanção justa. Está visto que não há mista sanção alguma para fundamentar a lei moral. É necessário, porém, para entregá-la. É requisito da ordem que seja premiada a observância da lei e punida a sua observância. Ora, nenhuma garantia nos proporciona as sanções terrestres. Logo, não deparemos, senão em Deus, o supremo remunerador que nossa consciência pede. E, portanto, a existência da lei moral implica a existência de Deus como legislador e como remunerador. Vamos parar por aqui. Vamos comentar esse bocado aqui. Vamos guardar para a próxima semana. Já temos mais 5 minutos. Sim, Ok, ok. provavelmente. Voltando só no princípio do parágrafo. Sim. Eu acho que poderíamos comentar tanto essa como a outra. A ordem, né? Se fala sobre a ordem de nome do quê? No, Já, essa aqui. sim. Já. Quanto à ordem tirada das causas, já que ele estava tentando dizer, beijo. Se tu chegares em casa e vês uma flecha mirada na tua fotografia, uma flecha, você não vai acreditar que essa flecha foi atirada por um cão, mas vai dizer que uma pessoa colocou aí. Imaginamos que ela está num local muito, mas muito bem posicionada, diretamente no teu olho. Tá? Você vai dizer que esse trabalho aqui, quem fez aqui é um ser humano, é uma pessoa inteligente. Porque Uma a pessoa que flecha, é inteligente, uma pessoa que pensa. sim, pessoa que pensa. Primeiro porque a flecha em si mesmo não faz nada sem o movimento de alguém. Segundo, não basta o movimento, basta para que o alvo seja bem direcionado, seja alguém inteligente ao colocá-lo. Assim como nós vemos Uhum. no futebol, nós vemos em outros jogos, todos os jogos mostram que todos os jogos nos atraem porque por causa da ordem das coisas que existem. Então nós vemos que existe uma ordem, umas regras, e essas regras quando são cumpridas com uma elegância é que nos faz nós se deleitarmos a esses tipos de jogos. Por quê? Porque é ato da razão. É a razão que vê que aquele é belo, por isso que se deleita. Por isso tem muita gente com paixão no jogo. Daí provavelmente nos princípios dos prazeres dos prazeres da conservação da lei natural, que a conservação da lei da inteligência está acima das demais, da espécie e da vida física, por causa disso. Yeah, então a Ok? ordem é isso, yeah, certo. Certo. Certo, mas exatamente, né? Vamos, se alguém chega numa sala de aula, encontre todas as carteiras bem organizadas. A primeira preocupação, a primeira ideia que a pessoa terá é que supostamente passou aqui alguém, né? Ou não, passou aqui alguém que organizou essas carteiras do modo como estão, certo? Então, do modo como estão, logo, né, só pode ser um ser inteligível que vai alinhar as carteiras, né, para que as pessoas, quando chegassem, encontrassem tudo bem organizado, tudo bem ordenado. Né? O mesmo acontece conosco, né? Só um ser inteligível, né? Consegue ordenar o movimento do nosso ser, né?
do olho, do nariz, da boca, tudo aquilo do modo como nós agimos está em perfeita conformidade. Então isso não é do nada de uma explosão que vai resultar essa ordem bem, eh, a ordem do modo como estamos, né? Uma explosão do nada é que vai resultar, epa, a mão vai servir para isso, os olhos para isso, a boca para isso, o nariz para isso. E depois vamos evoluindo, quer dizer, depois vamos crescendo e depois, ao crescermos, vamos conseguir identificar que não, a mão é para isso, o olho é para isso. Não, isso é totalmente absurdo. Não sou um ser inteligível, inteligente, que deu origem a todos os outros seres, todas as coisas como devem ser. E olhando para nós mesmos, conseguimos compreender essa realidade, que não viemos do nada, que nem não podemos dizer que a nossa formação, né, física, estrutural, surgiu do nada. E depois, com o tempo, foi evoluindo. Quer dizer, com o tempo, foi se adaptando com a realidade. Tá? Então, esse problema da Na origem do mundo ordem. é totalmente absurda. É É absurdo. a questão da teoria do Big Bang, Essa a teoria de ordem das Big Bang, coisas. tanto faz a física provar qualquer coisa, mas ele não vai conseguir provar que o ser inteligente é quem cria a ordem das coisas. Isso não tem como. O problema de hoje é É tentar quem tirar cria a ordem das coisas. filosofia, que tenta dar respostas a algumas coisas sociais, para colocar realmente numa ciência materialista. Então, esse é um problema muito, mas muito grave. Por isso que temos, assim, vivendo com um esforço que não tem esperança. É um esforço de grande conta até o princípio da própria natureza e das leis da consciência que vêm tentando chamar a atenção a algumas pessoas para tentarem mudar, mas eles não querem mudar. Daí vem o vazio, daí vem a irritação, o suicídio, toda essa frustração, porque ele vai em busca de uma coisa que não lhe pertence. Não. A vida é para ser constituída para a elevação da parte mais nova, que é a inteligência, mas não conseguimos fazer isso. Isso vai fechar já já, bem. Vamos rezar, vamos continuar na próxima semana, porque como se trata de tema assim, um pouquinho de que precisa de muitos argumentos, levam mais tempo. Então vamos rezar, na próxima semana nós vamos dar pelo menos um chega no segundo, no princípio que fala sobre a prova da lei de Deus a respeito Natural. a partir da moral e da lei natural. Sim, da lei natural. Depois é que vamos continuar, né? Assim, devagar e bem, vamos terminar o livro. Então, por favor, tenta terminar com a oração. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amém.